isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, deixa eu tirar esse negócio daqui. É isso aí. Salve, salve! Finalmente um vídeo pro meu canal que já faz uns 10 anos que eu não gravo. Que legal, né? É devido a muita coisa, né? A gente sempre fala isso, né? Ah, eu tô muito ocupado. Tô muito ocupado fazendo, mas de fato, realmente, né, a gente tá bastante ocupado, né? Mas é isso aí. Vamos hoje, nesse dia 10/5, que é o Dia das Mães, né? Gravar um vídeo pro meu querido canal do YouTube, que é o canal. Tem o canal da Banda Lírios e tem o meu canal também particular. Então, é muito legal gravar, colocar informações, enfim, é muita coisa pra gente produzir. Às vezes a gente não consegue ter um tempinho, né, ali pra gente fazer tudo isso. E hoje, comemorando o Dia das Mães, esse dia 10, um abraço a todas as mamães. E fazendo algumas coisinhas, principalmente com a minha banda, né, a Lírios. E também aproveitar, né, essa fala um pouquinho aqui para trocar uma ideia sobre música, sobre que é o que a gente faz, né? Sobre música na igreja, sobre música na vida da gente. E é tanta coisa legal que a gente tem, né, para trabalhar, para vivenciar, enfim, é tanta coisa aí. Assim, vamos falar de música, vamos abordar aqui algumas coisinhas bem legais pra gente fazer aqui neste bate-papo aqui deste canal, né, que faz tempo que eu não gravo nada. Ei. Muito bem, de volta aqui já com o meu violão a postos. Que legal. É bom estar com o meu violão, né? E são tantas situações, né, que a gente vivencia dentro do nosso serviço, né? A minha parte musical, além da banda, é dentro da minha comunidade, das minhas comunidades cristãs, né? Eu sou agente de pastoral, sou agente da pastoral de liturgia, eu sirvo na liturgia, na minha igreja, né? E dentro dela o meu ofício é músico, né? E é lógico, né? A gente às vezes não só trabalha com a música, né? Mas o principal, onde que eu acho que eu consigo ajudar melhor a pastoral a qual eu estou inserido, a minha igreja, é dentro da música, né? E dentro da música a gente procura aprender também para a gente conseguir, às vezes, como é que se diz? Para a gente conseguir melhorar, né? Essa é a palavra, para a gente conseguir aí melhorar. E é lógico, né? A gente só consegue melhorar se a gente tirar um tempinho, né? Pra gente conhecer, experimentar. Eu sou um músico de ouvido, não sou um músico didático, né? Como a maioria das pessoas, né, que frequentaram uma escola, um curso de música. Não sei se a maioria, né, mas tem alguns, os didáticos, né, principalmente, né, foi porque frequentaram um curso, alguma coisa mais específica, né. Já o meu caso foi pela necessidade mesmo, principalmente da minha comunidade, da minha igreja, né, e a minha também, porque eu só cantava e para me servir algumas vezes eu ficava dependendo de uma pessoa para tocar, né, para tocar violão. E é muito difícil, às vezes né, a gente tem, cada pessoa organiza a sua vida, né? Então eu procuro hoje, né, organizar a minha vida assim, muito por horários, assim, por dias, até para sobrar um tempinho para mim também me dedicar às outras coisas, né?
tentar baixar aqui, para mim me dedicar também às outras coisas. Então, eu não posso ficar ali, né, como é que se diz, completamente disponível para algo, porque também tem minha família, né? Eu preciso também dedicar momentos e tempos ali. Então, e nessa situação não batiam horários, entendeu? Tipo, eu precisava de um tocador às vezes para tocar numa missa. Aí o tocador não podia no horário X, ou não podia ensaiar no horário Y. Aí eu digo, não, peraí, eu preciso começar a aprender a tocar violão, né? E eu já arranhava um pouquinho e tal, mas só de olhar também, né? Não, desculpa, não, assim, não tinha pegado de fato um violão para aprender, né? Não é nem para estudar, é para aprender mesmo, porque a gente tem um grande problema, né? A gente vai estudar violão, a gente já quer começar os primeiros treinamentos, já quer começar a debulhar uma música inteira, né? E não é assim, né? É um processo, né? E você não pode desistir quando os dedinhos começarem a doer. O meu tá doendo, inclusive. Você não pode desistir, entendeu? Quando os dedinhos começarem a doer, você precisa treinar, né? Você precisa ali colocar para treinar mesmo. Não precisa também treinar para até cansar, até doer, enfim. Não, você precisa ter educação, né? E assim sucessivamente, né? Isso é uma dica para quem quer começar a tocar. Vai doer, vai dar impaciência, e etc, etc. Mas você não pode parar, certo? Você começou a fazer os primeiros acordes. Você começou a fazer os primeiros acordes, não pode parar. Treina ali, treina o som, treina o ouvido, principalmente o músico é muito dependente do ouvido, é muito dependente do que a gente escuta, enfim. Então treina ali, entendeu? As notas normais, dá uma olhada, entendeu? Escuta como elas estão saindo no violão. Você está fazendo o acorde, né? Tá saindo legal, elas estão soando como devem sonar, né, no caso. Então, você precisa, né, desse aspecto. Só lembrando que eu não sou um músico didático, né? Não sou aquele que pega uma partitura, lê, enfim, etc. Quero fazer isso, quero parar um tempo para estudar a didática da música, né? Para aprender a ler as cifras corretamente, os campos harmônico, etc. Mas eu sou um músico de ouvido, porque a igreja nos ensina isso, né? A igreja nos pede isso, que nós sejamos músicos de ouvido, porque a maioria das vezes nós vamos tocar numa missa, numa celebração. Eu sou chato nessa parte, né? E a gente não ensaia. Os músicos da igreja, se você tem uma equipe na sua igreja que ensaia de verdade, com as pausas, com os tempos, encaixando as melodias, com as divisões, né, das vozes, quem vai ser solo, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Se você ensaia, isso é um ensaio, né? Mas geralmente na nossa igreja não, né? Vamos ensaiar, aí qual é o cântico? A nós descer divina luz. Só dar um exemplo, né? A nós descer divina. Beleza, já está ensaiado. Como assim, né? O que aconteceu aqui, né? E o ensaio não é ensaio, é só a pessoa cantando e o músico tentando descobrir em que tom a pessoa está cantando, só isso, porque a própria pessoa que está cantando não sabe a sua extensão vocal, não conhece a sua extensão vocal, ela não sabe se ela é tenor, se ela é soprano, ela não sabe nada disso. Então o cantor, eu tô lá para cantar, e às vezes com o mínimo de esforço necessário para se cantar, o que é pior ainda, né? Então o violonista que se vire, né? Às vezes ele até ainda tem a cara de pau de mandar um áudio pra gente ouvir e pegar aquele áudio. Quando chega lá tá 4, 5, 6 tons abaixo daquele, né? Ou sei lá, enfim, tá completamente diferente. Então a gente, se você na sua paróquia, na sua comunidade estuda de fato, né, as músicas, eu sei muito bem que tem músicos muito como é que se diz? Músicos muito assim, que gosta realmente de ensaiar. Eu amo ensaiar, né?
E eu não acho uma perca de tempo ensaiar, né? O que eu acho uma perca de tempo é alguém me chamar para ensaiar e chegar lá é para pegar tom. Pegar tom e eu pego na hora, sei lá. Você canta e eu tento pegar um tom ali. Enfim, mas geralmente isso não acontece nas nossas comunidades. Cântico de entrada, né? Aquele todos reunidos na casa de Deus, cantos de alegria. Eu já sei em que tom eu vou cantar, né? Mas a outra pessoa que for cantar comigo, por exemplo, ficou muito alto, né? Enfim, a pessoa às vezes nem escuta, né? Não sabe qual é o autor da música, não sabe em que tonalidade aquela música foi gravada e por que ela foi gravada naquela tonalidade, não sabe, né? Mas eu não consigo cantar nesse tom aí, não consigo cantar, se vocês não mudar, é assim, assim, assim. Peraí, né? Ela não tá ali à toa, né? Nada ali à toa, né? Então é bom respeitar a melodia da música, o tom da música. Ok, tentei, não consegui. Beleza, agora vamos tentar, né, numa outra tonalidade que não fique tão diferente assim do original, né, para não perder o sentido da música, né, para não perder a força da música, que ela foi gravada em um momento, sabe em que momento estava sendo gravada aquela canção. Enfim, são essas particularidades que geralmente tem na nossa igreja, e essas coisas assim vão acontecendo. E como eu volto a mencionar, o conteúdo do vídeo de hoje é esse, né? O músico iniciante e o músico que não é didático, é um músico que pegou tudo de ouvido. Forçadamente a gente é basicamente, são essas coisas dentro da nossa igreja, porque a gente é forçado, a gente não tem uma didática ali. Se eu quiser, eu vou procurar fora didática, mas dentro da igreja não tem. Então eu tenho que me virar nos 30 ali, e o meu ouvido tem que ser muito bom para mim, a pessoa cantar e eu já, poxa, ela tá cantando aqui em dó, né? Ela tá em mi aqui a música. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua vontade que nunca tem fim, né? Enfim, aí tinha uma outra história, tem os ritmos, né? Que você sabe que dentro da igreja tem o litúrgico, tem o não litúrgico, enfim. E tem a característica do músico, né? Tem a própria característica do músico, ele precisa ter uma característica para o que ele faz, né? Eu vou tocar uma música tal, né? Então eu tenho que imprimir naquela música também a minha espiritualidade, a minha oração, a minha vivência, enfim, eu tenho que imprimir ali também, né? Lógico, respeitando a canção, respeitando o autor da canção, mas eu preciso fazer esse tipo de situação acontecer, né? E, enfim, são N coisas. Voltamos aqui novamente com essas musiquinhas chatas. Pois é, então falando ainda de músico iniciante, falando de equipe, falando de ensaio, né? E o ensaio, gente, é uma parte muito importante e pouca gente tem paciência. Eu não sei nem se é paciência a palavra certa. Não sei, mas vamos colocar paciência, porque paciência ela tá ligada ali a você procurar uma ressonância para o que você está fazendo, uma coerência, né, para aquilo que você está fazendo, não é? Então, nos nossos ensaios, a maioria das vezes, o ensaio se resume a isso, pegar o tom de uma música. Isso, eu volto a dizer, se tem alguém que discorda de mim, eu vou respeitar com certeza a sua visão, mas para mim ensaio não é pegar tom, e também não é ficar ouvindo o áudio da música que mandaram, entendeu? Isso não é ensaio, né? Você precisa, lógico, a gente tem nossos afazeres, mas se você tiver um tempinho, mandar uma música com antecedência, escuta, dá uma escutadinha, dá uma paradinha. Se eu não me engano, a maioria das músicas, a não ser Faroeste Caboclo, né, que tem sei lá quantos minutos, mas a maioria dos áudios se resume a 2 minutos no máximo de canção. Se for maior um pouquinho, é porque a música se repete ainda, né, para você poder ouvir melhor, né, a melodia. Então,
aprenda, né? Aprenda, escute, cante a sua voz, solte a sua voz daqui. E a gente na igreja como é que se diz? A gente tem tanta formação na igreja que diz que a gente tem que diminuir, que daqui a pouco estão diminuindo mesmo os músicos. Não está ficando ninguém mais para cantar na nossa igreja. Porque é um negócio de, gente, que você está fazendo isso e não é, e aquilo outro. Mas eu digo, poxa, mas não estou fazendo nada demais do que a música pede. Né? Não tem aqui... basicamente, a gente está aqui... Tudo tem uma realidade, né? E tudo isso se resume e se faz dentro de um ensaio de verdade, não só pegando o tom de música. Pegar tom de música não é ensaio, caramba, né? E enfim. Então, essas coisas a gente precisa, dentro de um ensaio, eu costumo dizer, o que acontece dentro do ensaio, fica lá dentro do ensaio, porque ali é para o bem da canção, né? É um ensaio de verdade, né? Onde a gente vai dizer, não, é porque é isso, é aquilo outro, e pega o copo d'água e bala. Não, tô brincando, tá? Mas enfim, é aquele momento ali da canção. A canção precisa ser esmiuçada, ser entendida, você precisa ler a música, a letra da música, descobrir um pouquinho do que ela fala, entendeu? Para você sentir ela e poder transformar aquela música, trazer aquela música para a tua realidade, certo? E às vezes, né, a gente diminui, né, o grande momento do ensaio em pegar tom, né, ou ouvir o áudio que a pessoa não teve tempo de escutar, né, lógico, né? Realmente, às vezes a pessoa não tem tempo de fato, né? Trabalha muito, trabalha bastante, enfim, né? Mas eu só estou dizendo que ensaio é uma coisa e pegar tom de música é outra. Não confunda as duas coisas. Eu vou ensaiar, chega lá, o cidadãozinho começa a cantar, ó Virgem, vamos procurar um tom aqui, ó Virgem Maria, que tá em ré, ó. Tudo alegrar. Eu comecei a cantar do nada. Da vida, socorro que falta jamais. Ave Maria. Ok. Pegamos um tom, certo? Para essa música. Ela tá em ré. Agora, bora ensaiar essa música? Beleza. Essa música é uma canção, né, uma oração, é uma música de novena, né? Vamos ensaiar essa música. Tem quantas vozes? Tem 3 vozes aqui. Tem quantos instrumentos? Só tem um violão, perfeito. Ressalva, na Igreja Católica geralmente só se tem um violão e um teclado, no máximo. Tem alguns instrumentos às vezes de percussão, uma bateriazinha eletrônica, mas com muita calma. Por isso que é importante o ensaio, certo? Nada de fazer ali, pegou um tom, bora lá. Não é isso não, tá? Vamos lá, voltando aqui. Virgem, ré, né? Agora vamos ver quem vai fazer o solo dessa música. Quem vai cantar ela ali junto com a Assembleia, né? Mas a gente ouve nas formações que é a Assembleia. Lógico, a formação é perfeita, é isso mesmo. Agora, isso não quer dizer que o cantor, o instrumentista, não precisa ensaiar, gente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vai estar lá seguro. O seu ensaio tem que ser conforme a música enfim. A sua educação musical já é outra história. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não se mistura. Se eu estou cantando aqui para segurar uma assembleia, ok, já ensaiei, tá tudo ensaiado, tá tudo combinado com as vozes, ok? Então, aí entra a minha educação musical junto com a realidade daquela comunidade, daquela paróquia. Porque tem paróquias que o músico, se os músicos diminuírem, a assembleia também para. Se os músicos aumentam a voz, impostam um pouquinho mais, né? A assembleia canta junto, né? Enfim. E a assembleia só vai cantar junto se os cânticos forem
é, os cânticos precisam ser, além de litúrgicos, conhecidos, né? Ou você pode chegar um pouquinho antes, né, e passar com a Assembleia pelo menos o refrão de cada canção ali, cântico de entrada, do ofertório, porque geralmente muda, né, ali as palavras só, mas geralmente é de acordo com o tempo. Tudo isso tem um estudo, né, dentro da nossa igreja, né? Então os cânticos são de acordo com o tempo comum, o tempo do advento, a quaresma. Então cada canto, né, dentro da igreja, ele tem que comungar com o que a igreja naquele momento está vivenciando. Ela tem que trazer a comunidade para dizer, olha, nesse momento é um momento de arrependimento, ou é um momento de espera, ou agora nós estamos no tempo comum. Então as músicas todas elas conversam com o tempo da igreja, certo? E assim sucessivamente. Então, como estamos falando de ensaio, né, um pouquinho de liturgia aí, mas vamos nos atentar ao que é ensaio e ao que não é ensaio, né? Então, se você marcou um ensaio, então ensaie de verdade, ensaio de fato, certo? Com os instrumentos, se tiver mais de um instrumento, ensaie bem, combinem bem as coisas. Se tiverem 2 violões, um faz um mi aqui, outro já faz outro mi para cá, para ficar bem bonito, ou então já dedilha mais, arpeja mais, enfim. Se for um teclado e está trabalhando com as sonantes naturais na região mais grave, o violão não pode também trabalhar na mesma vibe aqui, entendeu? São tudo questões que você vai ter que ver isso no ensaio, né? E aí a gente não pode, voltando, a gente não pode resumir o ensaio a pegar uma tonalidade só e acabou aí o ensaio, né? Então não precisa, né? Se for dessa forma, não precisa marcar ensaio. Não há necessidade, né, de ter um ensaio. Muda esse nome aí. Não vai ter ensaio, vamos só pegar o tom das músicas. Aí tá firmeza, aí tá beleza. Então, a gente não tem tempo para ensaiar, gente. Decidimos aqui no grupo de liturgia que nós não temos tempos, infelizmente, não temos tempo para ensaiar. O que nós vamos fazer é marcar um dia para pegar o tom de cada música. Aí tá perfeito, tá bom? Se forem ensaiar de fato, ensaie respeitando a tonalidade da música, a dinâmica da música, respeitando o autor da música. Geralmente as músicas de litúrgica elas seguem o inário, que é a nossa referência litúrgica, né? Então é importante que a gente escute de verdade a melodia que às vezes enviam pra gente, detalha quem é voz. Olha, poxa, aqui a irmã fez um falsete aqui legal, acho que fica bom, vai ajudar a Assembleia a rezar. Enfim, são coisas que a gente só consegue imprimir no ensaio. Pegando o tom, infelizmente, não dá. Certo? E é isso. E temos aqui quantos minutos de gravação? Não consigo ver quantos minutos de gravação tem aqui. Mas faz um tempinho já. Estou tentando procurar aqui. Mas é isso. A gente precisa diferenciar, né? Quem está começando agora na caminhada, está entrando na liturgia, na equipe de música da liturgia, tem que levar a sério, né? Não é brinquedo não, né? E a gente dá glória a Deus quando aparece alguém mais técnico, porque explica melhor pra gente, porque a maioria é só na base do ouvido mesmo. A pessoa precisa ter um excelente ouvido, né? Porque a música requer que você escute com atenção, não é aquele escutar adoidado, não. Você precisa escutar a melodia da música com atenção, ouvir o que tem de arpejo,
quais são as divisões, se é uma música mais para a voz masculina, se é mais para uma voz feminina. Tudo isso se observa, gente, ou não, né? Tudo isso você precisa observar. Olha, essa música aqui já não dá, não é uma música adequada para uma voz masculina. Quem precisa solar essa música aqui é uma voz feminina. Então tudo isso você precisa ter essa percepção, né? Aquecimento vocal. Você precisa, até quem vai ler, proclamar a palavra do Senhor, precisa. Como é que a pessoa vai fazer as coisas de qualquer jeito? Isso não existe, né? Então, vai aquecer, aquece um pouquinho a voz, faz um exercício, respira com o diafragma aqui embaixo. Nada de respirar aqui em cima para ficar, né? A gente já tem uma papada bonita, né? Você respira aqui, aí a pessoa fica entalada, parece que a pessoa está entalada. Não, respirar aqui com o buchinho, né? Aquele buchinho que é bonito, né? Respirar aqui, né? Com o diafragma, certo? Para ter fôlego e força, né? Na sua extensão vocal, conhecer bem sua extensão vocal para executar uma determinada canção. Se uma determinada canção não é uma canção, se você não consegue cantar aquela canção, respeite isso. É a minha realidade. Tem música que eu amo, né? Que eu gosto muito e que eu não consigo cantar. Eu não vou colocar a música, baixar 4, 5, 6 tons para cantar e ficar uma verdadeira lástima, né? Isso não existe, né? Então você precisa saber a sua tessitura vocal, a sua extensão vocal, para você saber que músicas é melhor para você cantar. Mudando um pouquinho de igreja, até para uma linguagem que você consiga mais entender, eu, por exemplo, amo cantar as músicas do José Augusto. Não sei se todos conhecem, mas eu amo as músicas do José Augusto. Elas casam perfeitamente com a minha voz, que é uma voz de tenor, uma voz baixa, entendeu? Tenor baixo. Então eu tenho dificuldade de fazer notas muito agudas, assim como também notas muito graves. Enfim, então tudo isso eu sei porque eu conheço a minha extensão vocal. Eu sei o que eu consigo cantar e o que eu não consigo cantar, né? Tipo as músicas do Frei Gilson aqui, né? Deixa eu ver. Cantei uma hoje, né? Eu cantei numa tonalidade que não é a música, no caso, né? A música ela é em dó, se eu não me engano. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe, que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre meu favor. Certo? Tá no mesmo tom que tá que o Frei tá cantando lá, certo? Ah, mas eu não consigo cantar nesse tom. Ok, vamos achar um tom para você. Aí você vai ter que se virar para a música não perder tanta força o quanto ela vai perder. E você precisa ser muito seguro das versões que você faz, certo? Para poder comungar com aquela história daquela música, com aquela oração e etc. Certo? Deixa eu tentar pegar um áudio aqui, mas eu acho que se eu for pegar alguma coisa aqui no YouTube vai dar strike, melhor não. Enfim, como a gente nesse meu retorno, né, de falar um pouquinho nesse bate-papo, o que eu resolvi hoje abordar foi os ensaios, né? Ensaio uma coisa e pega tom outra coisa, tá bom? Não esqueça disso, tá bom? Se você está chegando agora na igreja, se você ainda está começando, alguém te chamou para o ministério de música, só porque você tem uma voz bonitinha, canta, não esqueça, né? Você vai ali dentro
você vai aproveitar também para ser um estudante. Na verdade, nós somos um eterno estudante. A gente está sempre estudando algo, né? Se você A música não é diferente não, tá, gente? A música não é para passear não, tá? A música também é para estudar. Ah, eu não tenho tempo, então cai fora. Sai da música. Vai fazer outra coisa. Tem leitura, tem a frente da, tem a pessoal da ornamentação da igreja, tem outras situações que também vão requerer tempo de você, né? E você também vai precisar estudar para fazer aquilo. Enfim, tudo que você faz, você precisa pelo menos entender o motivo de que você está fazendo aquilo. A música não é diferente. Se você caiu de paraquedas na música, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, seja bem-vinda, né? Seja bem-vindo, mas você vai precisar estudar, principalmente conhecer a sua voz, treinar o seu ouvido para você começar a estudar as métricas, para você não entrar na música ali aleatoriamente, né? Respeitar, por isso que se estuda, é por isso que se tem ensaio, porque você lá vai ouvir as coisas como realmente são, né? E você vai precisar tirar algumas coisas de ouvido, no meu caso, né? Eu preciso ter um pouco mais de dificuldade, o meu ensaio demora um pouco mais porque eu pego as coisas de ouvido, né? Eu até olho as cifras às vezes, mas às vezes a cifra não coincide com aquilo que a gente está cantando, às vezes está incorreta, enfim, mas já dá um norte, né? Já dá um norte. Eu consigo ler algumas cifras, mas a maioria ali tem um pouquinho a mais, já me pega um pouquinho desprevenido, né? Porque eu preciso desse estudo, né? Enfim, então estude, né? Reserve um tempinho ali, né? Porque não é, eu vou para o que tu vai fazer na igreja? Eu vou ensaiar. Chega lá, a pessoa está pegando o tom. Ainda marca horário para isso. Oh, Jesus, salva ele, Jesus. E é isso aí, gente do bem, né? Terminando aqui esse bate-papo sobre ensaio e pegar tom, né? Sobre o meu serviço, usando um pouco, né? Exemplificando um pouco do que eu faço, né? Dentro das minhas comunidades, das comunidades a qual eu ajudo naquilo que dá para me ajudar, certo? Que é tocar, cantar. Se tem alguém às vezes que toca muito melhor do que eu, com certeza eu vou preferir que aquela pessoa, né, toque, porque vai ficar muito mais bonito, né? Na parte de cantar, eu também consigo dar o meu jeito, né? Também procuro estudar, procuro aquecer a voz, eu procuro ter técnica, até para falar eu procuro ter técnica. Então, outra coisa, eu vou até deixar para um próximo vídeo, mas uma outra ferramenta que nós desprezamos, eu falo no contexto geral, é esse rapaz aqui, ó, o microfone. Geralmente, os músicos, principalmente da igreja, os cantores, eles têm um grande problema com esse amiguinho aqui, com o microfone. Às vezes a pessoa começa a cantar, né, o microfone ou está muito perto aqui entre a boca e o nariz, ou está muito longe, não dá para ouvir nada, ou está aqui embaixo, aqui na garganta. Acho que vocês não estão ouvindo nada aí, pois é. Então tem uma posição certa para você ali colocar o microfone na posição da sua boca, porque é por lá que o som está saindo. Não tem outro lugar para você colocar o bendito do microfone, não. Né? Coloque aqui, pegue o microfone corretamente, sem pegar na cápsula, sem pegar aqui no cabo, senão vai dar interferência. Pegue o microfone onde é para pegar e coloque ele na direção da sua boca. Se você vai virar, o microfone vira junto aqui também. Se você vai para cima, o microfone vai junto. Enfim, e tudo isso você precisa escutar. O que você está colocando no microfone, o que você está transmitindo no microfone, está saindo na caixa e se tiver um retorno
O retorno é até luxo, né, para nós músicos católicos. Se tiver um retorno ali, você precisa escutar a sua voz para você ir trabalhando com o microfone a seu favor. Uma hora está um pouquinho, imposta um pouquinho mais de voz, outra hora tira. É isso que a gente leva para o pós-ensaio, para o momento da missa, da celebração, né? Ouvir o músico cantar, você vai continuar cantando com a mesma referência, mas tira um pouco o microfone aqui, olha. A tua voz vai se unir com a assembleia, tá entendendo? Você tá ensaiado, sabe o que vai fazer, né? Vai tocar aqui. Oh, mãe. A assembleia cantou, que a assembleia conhece. Levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercedes pelas lutas do teu coração. Oh, mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educasse o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Mais pertinho, viu? Dinâmica, entendeu? Ou baixa um pouquinho mais. Se você está sentando a mão aqui no violão, isso é história, né? Dá uma baixada. Ouviu? Dá um... Olha que legal, né? Viu? Tudo isso são dinâmicas. Tudo isso a gente vai colocando dentro dos ensaios. E um bom ensaio a todos vocês, seus pegadores de tom.